Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos novamente nessa jornada pelas parábolas e nós contamos, Senhor, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia e que possamos, nesse momento que estamos dando continuidade, trazendo essas palavras, que essas palavras sejam uma bênção, que ela traga motivação, que ela traga foco, traga fé, que sejam umas palavras que ativem o melhor que as pessoas tiverem e elas sejam movidas, transformadas e abençoadas. Em nome do Senhor Jesus, receba do alto da cabeça até a planta dos pés a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor. Amém? Graças a Deus, estamos aqui novamente dando continuidade à nossa jornada pelas parábolas. Eu acredito que esse projeto que Deus tem colocado no nosso coração é um projeto que traz paz e traz alegria. Eu estou muito feliz de fazer parte disso, porque essas parábolas depois elas estão lá armazenadas, né? E Deus pode também expor elas para quem ele entender que é necessário. Como eu tenho dito já nas outras parábolas, a gente procura fazer uma, uma forma que não fique só naquele texto frio, né? Porque a letra mata. A gente tenta trazer alguma coisa atual, um contexto, para facilitar o entendimento das pessoas. Então nós vamos falar hoje a respeito da parábola do rico e do Lázaro. Acredito que é muito conhecida por todos. Espero que vocês sejam muito abençoados e nós possamos alcançar mais um pouco de conhecimento, mas também mais um pouco da graça do Senhor. Quero ler um texto no livro de Lucas. Vamos ler 2 versículos para não se tornar muito cansativo. Versículo 19, versículo 20, onde diz: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e viviam todos os dias regalado esplendidamente. Ora, havia também um mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele. Então, essa parábola, ela traz o texto de o rico e traz também o mendigo chamado Lázaro. Então é importante que a gente diga, e pelo que a gente vê em outras partes da Escritura, não quer dizer praticamente que existe uma divisão entre rico e pobre por ser salvo ou não. Porque, por exemplo, nós temos o centurião, né, que naquela época era um romano. A Bíblia diz que ele dava muita esmola para os pobres. Dizia que o recurso dele, mesmo ele tinha para si, para sua família, ele ajudava as pessoas menos favorecidas. E havia aquele menino, aquele moço, que procurou o Senhor, falou: o que eu tenho que fazer para herdar do reino dos céus? Ele falou: você tem guardado os 10 mandamentos? Ele falou: guardei todos. Ele falou: você quer ser perfeito? Né? Venda tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então você veja que o menino falou assim: ele pegou e foi embora triste, porque ele tinha muitas riquezas. Então há momentos em que as pessoas elas possuem a riqueza, e existem outros momentos em que a riqueza possui elas. Então você nota que existe uma diferença entre você possuir riqueza e entre você ser possuído pelas riquezas. Porque se você tem a riqueza e possui ela, você é feliz, você conduz a sua vida, você cuida da sua vida, mas você depois chega um ponto que você fala assim: meu, se eu puder ajudar outras pessoas, a minha vida não vai ser menos do que ela é. Eu posso ser feliz e posso ajudar também. Então a felicidade de outras pessoas faz parte da sua riqueza. Então quer dizer que você tem a riqueza, mas você usa ela para administrar a sua felicidade, a felicidade de outras pessoas. Existem projetos de acordo com a condição de cada um, né? Mesmo essas pessoas da sociedade, aí, tem pessoas que ajudam hospitais, ajudam causas que são importantes, que precisam de intervenção muitas vezes de fora, né? Compram remédios, cuidam de crianças, de orfanato, de lugares que cuidam de deficientes. E de forma que, mesmo eles que sendo muito ricos, sendo aglomerados, fazem parte da rotina de pessoas pobres. E tem pessoas que, às vezes, ela o tempo todo, ela não acha na agenda dela, na condição dela, nada para fazer, nada para ninguém. Então, quer dizer que não é muitas vezes a condição social da pessoa, mas é a forma de como a pessoa vive e administra as riquezas dela, o tempo dela, enfim, aquilo que ela tem. Então nós vamos falar alguma coisa a respeito disso, e eu quero dizer para todos que é necessário que as pessoas lembrem que as parábolas que foram ditas num momento em que precisava de muita atenção. Eles precisavam de muita atenção, porque
o tempo passava, ele passava por uma cidade, depois ele já ia para outra, mas você vê que foi feito de uma maneira tão forte e abençoada que chegou até os dias de hoje. Então vamos tentar trazer algum contexto nesse sentido, que muitas vezes é necessário que as pessoas elas se foquem nisso, que a riqueza, na verdade, era uma energia que veio para apoiar a pessoa, ajudar a pessoa, mas ela não pode ser uma coisa que motive as pessoas a fazer qualquer coisa por qualquer valor. Você veja, por exemplo, que uma parte da sociedade se tornou violenta por causa das riquezas. As pessoas, por exemplo, elas praticam crimes, fazem coisas ilícitas, né, vendem drogas. Então, são uma forma de conseguir riqueza de uma forma que está prejudicando outras pessoas. E a riqueza, na verdade, ela não está sendo uma coisa que está beneficiando. Ela é uma fonte de morte, de vida, de desgraça, destruição. Então, riqueza quer dizer a forma como uma pessoa administra aquilo que ela é, aquilo que ela tem. Essa parábola, eu acredito que ela tenta chamar todo mundo para esse sentido, que as pessoas elas devem se cuidar durante a sua vida, porque quando fala de riqueza, nós não podemos dizer simplesmente a questão do dinheiro, do banco, de propriedades, de renda. Mas o tempo que nós temos também é uma grande riqueza. Você sabia que o tempo que você tem, você pode usar ele de muitas formas. Mas se você usa ele a vida toda de uma forma errada, praticamente você extinguiu a sua vida a nada. Mas se numa parte do seu tempo você usa para ajudar seu próximo, independente da área que você está, na situação que você está, ou você fazer, por exemplo, um investimento naquilo que você percebe que está sendo bom, que Deus está recebendo, que Deus está abençoado, é uma coisa que também faz parte disso. Então, dando início nessa introdução, dizemos o seguinte, que é importante dizer que a riqueza, ela não é uma coisa em si ruim, mas o amor à riqueza pode levar pessoas a perder o caráter, pode levar a pessoa a fazer coisas que mais tarde venham a se envergonhar, pode levar pessoas mais tarde, as pessoas se sentirem que fizeram coisas erradas, deram um passo errado na vida. Mas se a pessoa tiver a riqueza que ela tiver, seja pouco, seja muito, ela administrar, bem administrado, para si, e se possível para ajudar o seu próximo também, dependendo dos valores, a riqueza não é ruim, porque na verdade ele está tendo a riqueza, mas a riqueza não está tendo ele. Dito isso, quero dizer para os irmãos que diz a parábola, dando a sequência, ele diz que o mendigo Lázaro, ele morre. Ele morre. Nesse momento que ele morre, ele diz que ele foi para o seio do pai Abraão. Então, quando a gente fala uma coisa de pai Abraão, porque Abraão é o início. Abraão, praticamente, ele é conhecido como o pai da fé, porque ele morava num lugar longe com seus familiares e Deus falou com ele. Eu sei que é meio difícil a gente explicar para as pessoas que Deus falou com alguém, mas Deus pode falar quando ele quer com qualquer pessoa. E falou com Abraão, olha, você sai da sua parentela e venha para uma terra que eu tenho preparada para você. Naquele momento que ele sai daquela terra, ele vai e pela fé. Então ele é conhecido como o pai da fé. Então praticamente todo mundo que age pela fé, que vive pela fé, que abandonou alguma coisa para servir a Deus, para seguir a Bíblia, é conhecido como também, como se fosse filho da fé, porque Abraão é pai da fé, então ele seria o pai da fé de todos. Então, ele foi para o seio de Abraão, no sentido assim, olha, ele foi descansar num lugar em que ele foi recebido, porque nessa terra que ele não tinha nada. Passa um tempo depois, a Bíblia diz que esse rico que vivia em banquetes, com linhos finíssimos, os amigos dele, ele morre. E no momento que ele morre, quando ele acorda, ele está em tormentas. Ele está em tormentas. Você já pensou isso, irmão? A pessoa acordar em tormentas? Ele está se queimando no fogo, segundo a parábola. Aí ele pega e ele vê Lázaro, aquele mendigo que não tinha nada na porta da casa dele, vivendo ali, junto com o pai Abraão. Aí ele pergunta assim, viu? Manda que Lázaro, esse mendigo, vem aqui e coloque um pouco de água na minha boca para me refrescar, que tá muito quente, tô queimando aqui. Porque acho que ele dava as coisas para o Lázaro, ele lembrava, né? Bom, eu dei alguma sobra. Ele poderia vir aqui e trazer alguma sobra, colocar um pouco de água na minha boca, para me dar um refrigério. E Abraão disse para ele, olha, existe uma separação entre onde você está e onde ele está. Eu quero dar um
uma parada aqui para trazer um contexto. Então você vê, irmãos, que segundo a parábola que o Senhor está dizendo, depois que as pessoas morrem, elas não vão para o mesmo lugar. Elas não vão para o mesmo lugar. Você vê como que é forte essa mensagem? Elas não vão para o mesmo lugar. Existe um lugar onde o Lázaro vai e onde o rico vai. Mas são lugares diferentes. Passando para a sequência da parábola, ele pede para Abraão, olha, que pegar umas gotinhas de água, um pouquinho de água para colocar na minha língua, porque eu estou queimando aqui. E Abraão diz para ele assim, olha, existe um abismo entre você e eles, que ele não pode ir onde você está e você não pode vir onde ele está. Olha, aqui já está ficando forte, hein? O ensino do Senhor aqui, forte mesmo. As pessoas morrem, uma vai para um lado de sofrimento e a outra vai para o outro de refrigério, de conforto, e não tem ligação. Não tem ligação. Você já pensou nisso? Nós moramos, por exemplo, numa cidade, você pega um ônibus e vai para outra cidade, um avião, um metrô, um trem. Lá não tem ligação. Não tem ligação entre eles. E é importante que você está falando a respeito disso. Que depois da morte, então, existem 2 lugares e não tem ligação. Aí o pai Abraão falou assim, olha, não tem como ele ir aí. Aí então o rico, percebendo o prejuízo, a situação difícil que se encontra, ele falou, olha, eu tenho mais 5 irmãos lá. Peça para que Lázaro volte lá então. E explique para os meus irmãos. Fale para eles, olha, se vocês continuarem vivendo a vida que vocês vivem, vocês vão vir aqui e vão viver essa situação de tormento, de dor, essa situação difícil. Aí Abraão fala pro rico, né? Que você veja que é interessante que a gente vê aqui que Abraão fala com os dois. Né? Eu acredito que Abraão, nesse caso, ele simboliza Deus, né? Ele fala com os dois. Ele fala com aquele que está queimando no fogo e fala com aquele que está consolado. Ele fala, não, Lázaro não pode ir lá. Porque mesmo que Lázaro fosse lá, mesmo que Lázaro voltasse lá, eles não iam dar crédito. Eles simplesmente não iriam dar crédito. Porque se você não deu crédito quando você estava lá, se Lázaro voltar, ele não vai dar crédito. Lá na terra tem as escrituras e tem os profetas que estão falando. E tem os profetas que Deus manda falar, quer dizer, eu acredito que são pessoas que estão nas igrejas, pessoas que estão fazendo o trabalho de evangelização, estão falando. Se eles não ouvirem os pregadores, se eles não ouvirem os profetas, se eles não virem as escrituras, eles não vão ouvir um morto se voltar também lá. Por isso aqui a gente pega já também uma base do cristianismo, que é do segmento evangélico. Eles já acreditam que é impossível uma pessoa que morreu voltar por causa disso. Você vê que na parábola ele deixou já praticamente uma mensagem dizendo quem está lá, quem está aqui, ele está aqui. Então, é necessário que as pessoas pensem da seguinte forma, quando a gente vê, por exemplo, o juízo dessa parábola, que todo mundo, meus irmãos, ele tem um preço a ser pago. Todo mundo tem um preço a ser pago. Quando o mendigo estava aqui na terra, quer dizer, muitas vezes, ele abriu mão de muita coisa. Ele abriu mão de mentir, ele abriu mão de roubar, ele abriu mão de ser uma pessoa desonesta, ele abriu mão de fazer coisas que ele tinha certeza que não era para fazer. Então, nisso aí, ele foi se lapidando, ele foi se restringindo, ele foi se podando. Olha, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui também eu não posso fazer, lá eu não posso ir, aqui também eu não posso ir, não vou fazer isso, eu poderia ter vantagem, eu poderia prejudicar esse aqui, ele não vou fazer. E ele vai se restringindo, ele vai se encolhendo. O outro pode simbolizar uma parte de pessoa que fala assim, eu quero viver a de vantagem, eu quero viver a de vantagem, eu quero ter vantagem o tempo todo. Existem 2 profissões, irmãos, né, com todo respeito, né, porque toda profissão tem pessoas boas, pessoas ruins, isso aí não é questão de todas as pessoas, mas profissão que muitas vezes as pessoas são tentadas a mentir, por exemplo, né, o vendedor e o advogado, porque pela força do trabalho, eles têm que tentar convencer e persuadir as pessoas a mudar de pensamento. Então, muitas vezes essas pessoas, elas acabam usando a mentira o tempo todo, falando, eu vou levar um monte de mentira, vou enganar, vou falar que esse produto aqui faz quando ele não faz, vou falar que esse produto é bom quando ele não é, eu vou fazer coisas assim, que eu tenho certeza que não está certo, mas eu vou fazer, eu vou agir desta forma.
Então, veja bem, nesse sentido, ele está acumulando riqueza como? Ele está acumulando riqueza com o prejuízo da outra pessoa, prejudicando outra pessoa. O estelionatário, por exemplo, ele fica rico enganando outra pessoa. Você vê que de quando em quando tem uma pessoa dessas que é aposentado, talvez alguma coisa que ele guardou para o futuro, para a sua saúde, alguém vai lá, descobre, sabe, consegue fazer golpes. Na política também tem muitos negócios de desviar dinheiro. Olha, eu quero dizer para você, nós estamos vivendo aqui, nesse período aqui, 2026, mas é chocante de saber que existe um tráfico de coisas, meus irmãos, que seria praticamente inconcebível para uma pessoa normal. Tráfico de órgão. Existem pessoas, por exemplo, que são encontradas e ele descobre a ficha daquela pessoa e depois eles, na verdade, sequestram aquela pessoa para pegar o órgão dela e vende para alguém muito rico em outra parte do mundo que está precisando daquilo. Existe o tráfico de pessoas. Aquela agência americana, a CIA, fez um levantamento e diz que 2 milhões de pessoas por ano são vendidas no mundo. A gente fica chocado. A gente pensa assim, nossa, aquele tempo tinha escravo. Aquele tempo tinha pessoas que vendiam gente. Que coisa horrível. Que coisa absurda. Porque quando você vê também uma parte da escravidão da escritura, não era uma escravidão assim, feita em cima, por exemplo, da avareza, da riqueza. Era que muitas vezes tinha guerra. E a parte que perdia a guerra, uma parte depois eles tinham que, para poder sobreviver, eles tinham que ser escravos. Era a forma que eles tinham de se alimentar, porque eles foram vencidos. Alguém para fazer a guerra, eles perdem muita gente. Falei, então, mas não tiver muita perda, morreu muita gente aqui, para compensar essa perda que nós tivemos, vão levar vocês como escravos. Você quer continuar vivo, você vai ser escravo. E existe a questão também das dívidas. A pessoa se endividava muito e depois acaba ficando escravo. Mas são vendidos diz que por $50, $100, 300, R$ 400 vendo um ser humano. Então você pensa uma pessoa dessa que tem lucro disso, podemos dizer que ele é na verdade herdeiro deste rico Lázaro, desse rico da parábola do Lázaro. Porque ele acumulou a riqueza, acumulou bens, mas ele não tinha, talvez, a responsabilidade de ter o caráter de falar, pera um pouquinho, de onde que está vindo esse dinheiro? É justo esse dinheiro? Venda de órgão, venda de gente, venda para pessoas para coisas ilícitas. Então, se a gente for falar de coisa de dinheiro errado aqui, a gente vai perder bastante tempo. Então, você entendeu que tem pessoas que ela é movida atrás do dinheiro a qualquer custo, a qualquer preço. Sabe? Ela tem um preço. Aquilo que for precisar fazer, ela faz. Aquilo que for necessário ser movida a fazer, ela faz. Seja para ser desonesto, seja para roubar, seja para mentir, seja para enganar. Porque ele é movido atrás daquele dinheiro. Agora, existe pessoas que acumularam. Ele fala, não, se eu tiver que ficar rico, então desse jeito eu não vou ficar. Se eu tiver que roubar, eu não vou ficar. Se eu tiver que prejudicar meu próximo, eu não vou ficar. Você já pensou, por exemplo, um vendedor de carro usado, por exemplo? Se ele chegar e ficar contando para outra pessoa todo defeito que o carro tem, a pessoa não vende carro. Ela fica o tempo todo sem vender carro. O vendedor que vende carro, às vezes ele engana a pessoa, falando, olha, esse carro aqui é seminovo. Esse carro aqui você vai pegar ele, você vai só andar com ele, você vai colocar só combustível. A pessoa anda com o carro 3, 4 meses, aí tem que trocar amortecedor, pneu careca, tem que trocar bucha, né? Porque o carro ele as coisas tem que trocar. Quando ele pensar que não, o carro ficou 50%, 60% mais caro, porque o vendedor lá usou, sabe, de uma forma para iludir a pessoa para comprar aquele carro. Então, eu estou dando um exemplo para vocês aqui, vocês entenderam? Que existe forma de você ter a riqueza, existe uma forma de você acumular a riqueza, existe uma forma de você correr atrás da riqueza, existe uma forma de você ser desonesto. Porque pode ocorrer também, de uma grande parte das pessoas que são muito ricas hoje, eles trabalharam duro. Trabalharam duro. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem uns imigrantes italianos, eles começaram a fazer vieram de lá de Itália com um pouco de conhecimento, fizeram uma pequena fundição. Aquilo cresceu, prosperou, sabe? Ficou uma coisa grande. E começaram a fazer aço para construção civil, aço, sabe, para fazer outras coisas, né, para montar tudo que tem ferro, né, geladeira, fogão, carro, automóvel, máquina. E dali eles se envolveram depois com o pessoal que trabalha com a cana, que gera o açúcar. Meu Deus, aí explodiu. Aqui explodiu. A minha região aqui se tornou, pelo que eu conversei com pessoas na época, a maior área da América Latina do processo da cana. Então havia pessoas que plantavam cana, tinha as metalúrgicas que faziam o aço. Do aço, eles faziam todas aquela moenda.
E daquelas moedas depois era levada para outros países, Peru, Bolívia. Então você vê, é uma riqueza, a pessoa pagou imposto. Pagou os funcionários que ele devia. Está aqui seu salário, está aqui seu 13º, está aqui sua férias, seu fundo de garantia. E que eu tenho que pagar mais? Ah, você tem que pagar o vale-refeição. Então, veja, está aqui o vale-refeição. Pronto, o que sobrou, esse dinheiro é dessa pessoa honesta. Ela pegou, fez o que tem que fazer, pagou o que tem que fazer e acumulou um dinheiro bom. Assim acontece com muitos médicos, né, que eles prosperam na medicina, assim acontece muitas vezes até mesmo com essas pessoas que elas trabalham com eventos, né, porque eles estão fazendo uma coisa honesta, pagam os impostos, nada é ilícito. Então, é o que está acontecendo? Ele está ficando rico, mas ele está gerando riqueza onde ele está. Ele gera riqueza onde ele está. Então, a parábola, eu acredito que ela está falando a respeito disso, de como você lida com aquilo que você é na sua vida. Pensa o tempo, por exemplo. Deus vai dar um tempo para alguém. Ah, eu vou dar 30 anos para esse, vou dar 40 anos para aquele, vou dar 50 anos para aquele. Como você está usando esse tempo? O que você tem sido durante esse tempo? Ah, meu tempo só é comer e dormir. Comer e dormir. Sabia que muitas vezes tem pessoas que estão precisando de você? Sabia que muitas vezes o seu trabalho podia ajudar a melhorar o lugar? Uma parte desse tempo você pode ser usado, por exemplo, no caso, se você que é evangélico, no caso, né? Você pode usar esse tempo para abençoar a obra de Deus, ajudar, levar o evangelho para pessoas que estão precisando, porque muitas vezes nem todos têm o tempo. Então, o tempo, a riqueza que você acumula, o conhecimento que você tem. Olha, irmãos, eu tenho visto, e tem vídeos também que mostram muito na rede hoje, de pessoas que estão pregando o evangelho dentro do ônibus, dentro da rua, dentro dos departamentos da prefeitura, pronto-socorro, posto de saúde. E esse tempo que ele está pregando lá, porque ele fala, esse tempo não é meu, eu preciso devolver para Deus alguma coisa nesse tempo. E tem pessoas que ela não tem consciência de fazer nada para nada, nada para ninguém, o tempo todo. Só que esse tempo, ele pode depois ser usado de maneira ilícita. Então você vê que é complicado, né? Então, eu acredito que essa parábola está falando muito disso, da pessoa se lapidarem, sabe, podarem, falando, não, isso eu não faço, aquilo também é ilícito, eu não faço, isso também não vou fazer, eu vou abrir mão de ganhar esse dinheiro, mas não faço isso também. Esse tempo que eu podia usar para mim, vou usar para o outro. Esse tempo que eu vou usar para mim, eu vou usar para a igreja, para a obra de Deus. Olha, esse tempo que eu poderia estar comendo, dormindo aqui, eu vou lá fazer a obra de Deus, eu vou trabalhar na construção da igreja. Então são pessoas que administram as suas vidas, sabendo que existem valores que não é só para ela, é valores que pertencem para ela, mas uma parte desse valor pertence para Deus, pertence para o próximo, pertence para a sociedade. É isso que o Senhor está falando. Que aquele que vive regaladamente, sendo rico, sendo próspero, a qualquer custo, mesmo que seja desonesto, mesmo que seja para prejudicar pessoas. Veja, por exemplo, eu me recordo de uma época que uma pessoa teve uma visão muito forte dessas de indústria da bebida. Olha, irmãos, isso aí vai ter um prejuízo no juízo final, porque quanta destruição que a bebida faz. Ela acaba com famílias, acaba com o caráter da pessoa, destrói profissão, destrói talentos. E a indústria pega aquele dinheiro, aquele recurso, e ela desfruta daquele de recurso. E muitas vezes são soberbos, dizem assim, ah, eu tenho essa bebida, esse aqui bebe quem quiser, bebe quem quer pagar. Mas ele está sabendo, ele está fazendo uma fábrica de desgraça. A indústria do cigarro, por exemplo, sabendo que o cigarro hoje é muito prejudicial também, produz câncer, né, produz muitas doenças. A gente teria que falar muita coisa aqui que prejudica as pessoas. E tem aquelas pessoas, meus irmãos, que elas, na verdade, elas sabem que a vida é difícil, mas elas não estão presas à riqueza. Não, eu vou ficar rico a qualquer preço. Eu tenho que ganhar dinheiro a qualquer coisa. Eu tenho que comprar um carro novo de qualquer jeito. Eu tenho que morar no condomínio, seja de um jeito ou de outro. Eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar. E às vezes, até num casamento, às vezes a mulher acelera o homem. Ah, você tem que ir atrás, você tem que fazer. E às vezes, sabe, motiva a pessoa a pegar a sua vida, que é um projeto de Deus, transforma aquilo lá, meus irmãos, num projeto do diabo. Porque se existe coisa desonesta, se existem coisas que ferem as pessoas, se existem coisas que roubam as pessoas, que fragilizam pessoas, é porque pessoas estão fazendo. E Jesus talvez esteja falando a respeito dessa parábola, que a vida ela tem esses dois lados. Você pode
Por um lado, ser uma pessoa que você tem a riqueza, tem a sua vida, tem o seu tempo, tem o seu talento, e você pode também usar isso que você tem de uma forma dissoluta, que leve mais dor, mais sofrimento, mais angústia para as pessoas. E isso, ele está dizendo, no final vai ter consequência. Vai ter consequência. Uma pessoa, por exemplo, que vende droga, às vezes você vê eles andando por aí, olha, aquele carro lá é daquele homem que vendia droga. Então ele tinha carro, tinha mansão, tinha um monte de funcionário. A custo do quê? De pessoas tirar a vida das outras para pagar a dívida da droga, para comprar droga, porque é usuário de droga, perdeu todas as coisas. Então ele está dizendo, a vida e a riqueza, ela precisa ter preço e precisa ter valor. Acordar cedo, você pensa que é fácil para a pessoa que é classe trabalhadora, às vezes ela está com gripe, às vezes ela está com dor de cabeça, às vezes ela não está bem, mas ela sabe que se ela não cumprir aquele horário, não cumprir aquela meta, ele pode faltar dinheiro no fim do mês para pagar o básico. Ele enfrenta frio, enfrenta chuva, ele se esforça porque ele não quer viver uma vida de coisas erradas. O outro, às vezes ele nem trabalha, ele falou, vou trabalhar para quê? Quem trabalha não ganha dinheiro. Quem trabalha não ganha dinheiro. Eu vou pegar e vou ganhar o dinheiro que o trabalhador ganhou. E fica fazendo golpes. Você vê que, por exemplo, hoje a internet você tem que ficar muito esperto, certo? Usar o mínimo possível, porque o pessoal está ali. Ele se prepara o tempo todo para fazer um jeito de enganar. E levar a pessoa a fazer curso, depois recebe, não faz curso nenhum, curso não é de nada. Leva a pessoa a comprar coisas, não entrega, sabe? E então, essa forma de viver, essa maneira de lidar com a vida, essa maneira, essa responsabilidade de conduzir, que eu acredito que o Senhor está falando. Então é necessário que as pessoas notem o que ela tem feito da sua vida, porque nada vale mais do que a sua alma. Você veja que se você dificilmente você vai ver um posicionamento desse que nós estamos tendo aqui em outro lugar. Você pode fazer curso na escola, na faculdade, você pode fazer curso para tudo quanto é tipo de especialização. Quem vai falar para você isso aí? Ninguém. Mas Jesus está falando com aquela multidão, está falando conosco hoje, que nada vale mais do que a sua alma. Nada vale mais do que a sua alma. Nada vale mais do que a sua alma, vale a pena repetir. Ele está dizendo, olha, você tem uma vida, a vida não vai durar para sempre. Então, o que você tem feito na sua vida? Como você tem lidado com as riquezas que você tem, com o talento que você tem, com o tempo que você tem, com a vida que você tem? Porque ela vai parar, vai chegar uma hora que ela vai terminar. Ah, mas eu vou viver uns 30 anos primeiro. Irmãos, a morte, ela não escolhe dia, não escolhe hora e não escolhe pessoas. Eu estava falando agora sobre esse conglomerado que tem do açúcar aqui dessa região, e uma dessas empresas que depois se multiplicaram se tornou uma das empresas que mexe com a cana, nesse processo todo aí, né? Eles têm a cana, eles têm a terra, depois eles levam a cana, processam a cana, faz o açúcar, do açúcar eles exportam o açúcar depois de navio, sabe? É uma coisa, são pessoas muito, muito ricas, muito bem. E um desses empresários que morava aqui na minha cidade, eles tinha 3 ou 4 aviões a jato. E ele levantou o voo, ele e mais 9 pessoas dentro de um avião a jato, para ir com a família para algum lugar, eles, filho, advogado, coisa do tipo assim. Depois de 2 minutos e meio, o avião caiu, explodiu, pegou fogo, todos morreram. Todos morreram na queda daquele avião. E ele ficou dinheiro na conta do banco, ficou propriedade, ficou funcionário, ficou documento. Aonde eles foram, meus irmãos, não dá para levar nada. Quando vai de encontro com o pai Abraão, não dá para se levar nada. Não se leva nada. Não se leva nada. Ele está dizendo, olha, aquele mendigo muitas vezes é aquela pessoa que ela anda a pé, ela não tem nenhum carro. Eu conheço. Eu convivi muito com os evangélicos e eu quero dizer para os irmãos, existe mais avareza no meio dos ricos do que no meio dos pobres. O pobre, qualquer casa que você for, ele vai te oferecer um copo de água, um café. Olha, tranquilo. Você chegou lá, bom dia, tudo bem, começa a conversar. Você quer tomar um cafezinho? Você quer tomar uma água? Parece que aquilo está dentro da índole dele. Eu, na época da minha vida, eu trabalhei com obras. E eu fui trabalhar um dia numa casa, numa mansão,
e tinha 3 carros desses da Chevrolet, que era naquela época, era o top, né? 0 quilômetro na garagem. Então não era fraco o pessoal lá não, hein? A mulher dele estava viajando para a Europa, essas mansões que tem 7, 8 quartos. Então ele estava fazendo um serviço lá para eles, né? Porque quem tem mansão tem que arrumar, se não arrumar, ela estraga tudo. E eu ia ficar lá uns 2 meses. E um dos pessoas que está com a gente lá falou: nossa, rapaz, hoje eu saí correndo para trabalhar e não tinha nada de mistura, trouxe arroz e feijão. Pensa para ver se ele pode fritar um ovo para gente aí. Quem sabe ele frita um ovo, dá alguma sobra para gente aí. E eu, como tinha amizade com o filho do homem, que ele levou para trabalhar também lá, tinha amizade com ele, conversava com ele era um italiano. Por isso que o pessoal fala que italianos são, ó, mas não é o caso aqui, tem italiano bom também, né? E ele, fui falar com a empregada, ele falou: viu, você poderia pedir pro pessoal para fritar um ovo, para dar pro rapaz? Ele não deu tempo de fazer a marmita, não tinha mistura na correria. Ela falou: moço, olha, é o seguinte, eu posso fritar até uma dúzia de ovos, se quiser, até a caixa inteira de ovo, mas só se o dono autorizar. Eu não tenho autorização para fritar um ovo aqui, sem autorização do dono. Se você falar com ele, ele falar que eu posso fritar, sem problema nenhum, eu frito o ovo, trago aqui, sossegado. Aí chegou o filho, né, do dono, que era amigo, que trouxe a gente, né, ajudando na negociação. Expliquei para a situação, ele deu risada, você acredita? Ele falou: ah, vocês são folgados, vêm aqui trabalhar para comer ovo, vieram aqui para comer ovo, vieram aqui para trabalhar. Vai trabalhar, adianta logo o serviço aí. E eles não deram um ovo para o funcionário. Aí nós pegamos, o pessoal que estava lá repartiu um pouquinho com ele lá. O rico não deu o ovo. Mas isso aí, irmão, eu vi muitas vezes. Hein? Você vai trabalhar nesse lugar, aquelas casas grandes, eles não oferecem um café, sabe? Porque tem pessoas que, na verdade, eles têm critérios de como usar o dinheiro, como usar a riqueza. E eles são seletivos. O rico, ele gosta muito de ajudar outro rico. Ele fala: eu vou dar um presente para esse rico, mas já pensando ali em ganhar alguma coisa em troca, faturar em cima. Ah, eu vou deixar um valor para comprar uma terra num condomínio que tenha só rico, porque aí minha filha vai casar com um rico, meu filho vai casar com uma rica. E depois também, se ela for uma dentista, ela vai ter um monte de cliente dentro do condomínio. Se ele for um advogado, ele vai ter um monte de cliente no condomínio. É onde depois gera esses divórcios, sabe, essas brigas, essas confusão, porque é tudo interesse. É tudo interesse. Olha, eu vou casar com aquele homem por interesse, eu vou casar com aquela mulher por interesse, sabe? Eu vou ficar amigo daquela pessoa por interesse. Essa somatória de destruição de caráter, sabe? A qualquer custo, a qualquer preço. Não, eu tenho que ir, eu tenho que conseguir, eu tenho que, sabe? É coisa que Satanás trabalha. Você sabia que Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele jejuou 40 dias, estava com fome, né? Um homem com 30 e poucos anos, ele devia estar com fome. Satanás, meus irmãos, ofereceu para ele comida, depois ofereceu para ele riquezas, glórias, prazeres. Olha, eu penso, isso até arrepio. Eu até arrepio. Falei: meu Deus, o que o diabo não faz, meus irmãos, com riquezas, prazeres e glórias? Irmãos, tem pessoas, para ela se tornar um cantor, se tornar um ator, depois é quando eles passam o período daquela dopamina, aquele período que ele passou, ele conta a história dele, a gente chega até a chorar. Se sujeitar a tudo quanto é tipo de humilhação por causa daquele trabalho. Se humilharam, sabe? Perderam o pudor, perderam a vergonha. Fizeram coisas que eles se arrependeram depois, para conseguir aquilo que eles estavam querendo. E o diabo sabe disso. Ele muda a pessoa, faz a pessoa ficar mentirosa, faz a pessoa ficar falsa, faz a pessoa ficar uma pessoa que muda o tempo todo sua conversa, porque o dinheiro arrasta essas coisas, as riquezas. E, no entanto, aquelas pessoas que são simples, elas já têm uma riqueza. Sabe qual é a riqueza dela? É ter consciência tranquila. Olha aí, isso é forte, hein? Porque a pessoa que tiver consciência tranquila, o livro de Romanos, meus irmãos, ele fala que se a sua consciência está tranquila, maior é Deus do que a sua consciência. Maior é Deus do que a sua consciência. Então, se aquela pessoa tem consciência tranquila, quer dizer que ele falou: eu vou começar esse dia e eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou fazer aquilo que é mais justo. Eu vou fazer aquilo que é mais razoável. Eu vou agir de uma forma que seja bom para mim, mas também que seja bom para o meu próximo, que eu não prejudique o outro, que eu não seja um tropeço na vida do outro, que eu não atrapalhe a vida da outra. Eu vou trabalhar, eu vou fazer o melhor que eu puder para o meu patrão,
Se é para trabalhar, eu trabalho. Eu chego 15 minutos mais cedo. Eu só vou pegar atestado se eu precisar mesmo. Se o homem é patrão, fala assim, olha, se eu tenho condição de dar um café, eu vou dar um café para todo mundo cedo. Se eu tenho condição de dar uma cesta de Natal no fim do ano, colocar guloseima para levar para as crianças dele, eu vou colocar. Você vê como é que muda a conversa? Irmão? São pessoas proativas para o bem, pessoas, meus irmãos, que não têm dentro dela um pensamento de destratar o outro, pisar o outro, roubar o outro. Então a consciência da pessoa vai levando ele para outro nível, a consciência vai levando a pessoa para outro patamar, a consciência vai levando a pessoa para outro ciclo. Eu falei no começo aqui do centurião, que é geralmente um chefe militar que toma conta de 100 soldados. Então eu falei que ele dava esmola para os pobres. Irmãos, quando veio o Pentecoste, olha que forte, é muito forte isso, hein? Isso é para levar, hein? Não pode esquecer disso. Deus lembrou do centurião, irmão. Deus lembrou do centurião. Sabia que Deus lembra da pessoa que cuida do pobre? Será, pastor? Eu estou falando. A Escritura fala sobre isso, né? Quem dá ao pobre não presta para Deus. E o que acontece? O Espírito Santo fala e manda um anjo para Pedro e falou, Pedro, vá lá na casa daquele homem lá. E mostrou uma visão. Porque também Deus queria quebrar um paradigma, que Pedro era judeu, era israelita, né, de Judá lá. Eles queriam ficar só entre eles. Então ele falou, agora mudou. Daqui para trás era os judeus, né? Era as 12 tribos, depois ficou as 2 tribos. Agora é a humanidade. O Jesus é para todos, o evangelho é para todos. Aí o que apareceu para ele? Uma visão à noite, um monte de animal que eles não comem, né? O judeu não come, por exemplo, lagarto, né? Não come cobra. E muitos desses animais, eu não acho que nem bode eles não comem. Eles têm uma série de animais que eles têm uma restrição, né? Depois, se quiser ter a curiosidade de saber, você pode ler a Escritura do Velho Testamento. E, no entanto, que nem o camarão, que é uma comida que é fina por aqui, eles não comem também. Aí, o que acontece? Aparecem os animais e o anjo fala para Pedro, Pedro, mata e come. Aí Pedro fala, de jeito nenhum, isso aqui é imundo, eu não posso comer coisa imunda, não comer coisa imunda. E Deus fala para ele, Deus não fala que é imundo aquilo que Deus santificou. Ele falou, vá na casa do centurião lá, pregue o evangelho para ele, abençoa a vida dele, ora por ele, eles vão receber o Espírito Santo na vida deles. E eu vou abençoar toda aquela família, aquela causa. Por quê, meus irmãos? Porque o homem já tinha dentro de si um espaço para Deus, na consciência, na mente, no coração. E Pedro vai lá, irmão, foi forte. Você pode ver o livro de Atos dos Apóstolos, registra isso. Ali o evangelho é pregado, aquela família alcançada. E ele era um romano. Praticamente o exército romano subjugava Israel naquela época. Então eu quero dizer que essa parábola, ela está falando sobre isso. Acho que você já entendeu, né? Deu para ter uma boa abertura de mente. Que não é questão do padrão social, é como a pessoa lida com aquilo que ela tem, com aquilo que ela é, com o talento que ela é. Tem advogados que trabalham de graça, tem médicos que trabalham de graça, tem pedreiros que trabalham de graça para ajudar uma pessoa que está precisando. E isso aí é sinal que a pessoa, ela tem dentro dela um juízo de valores, que não é só ela que precisa, o outro precisa também. E nós costumamos falar muito, nós que somos evangélicos, né, que pregamos o evangelho, falar em direção do Espírito Santo. Para nós isso é forte, hein? Meu Deus, meu Deus. Esse negócio de direção do Espírito Santo para nós é ouro, é diamante. A gente para o que está fazendo para fazer a direção do Espírito Santo. O que tem que fazer, a gente para. Se precisa ficar sem jantar, a gente janta, sem almoçar, a gente almoça, sem café, a gente fica. A gente vira dormir, vai para o monte orar, e para orar nós vamos orar no monte. Por quê? Porque para nós a direção do Espírito Santo é a coisa mais importante que tem nessa terra. Porque o Espírito Santo, ele foi enviado aqui para nos preparar para encontrar com o pai Abraão. O Espírito Santo veio aqui na terra, irmãos, para preparar as pessoas para ir de encontro com o pai Abraão, para depois não passar vergonha lá. Não passar vergonha lá. Então veja que existe uma moeda que é necessário que a pessoa pague nessa vida, certo? E é necessário que as pessoas lembrem a moeda do tempo, a moeda do amor, a moeda do respeito, a moeda da honestidade, a moeda da franqueza, a moeda de você ser uma pessoa autêntica. A gente, por exemplo, quando a gente falando do nosso segmento evangélico, você vê, para separar uma pessoa para ser obreiro, você vê que em Atos dos Apóstolos ele já falou, uma pessoa honesta, de boa reputação, ele é uma moeda, é valores, não é mentiroso, é importante.
Para a pessoa ser separada como pastor, segundo a Bíblia, ele tem que ser marido de uma só mulher. Ele não pode ser uma pessoa que troca de mulher a cada 6 meses, porque ele não tem caráter, ele é falso. Ele fala que vai viver com essa mulher, depois resolve viver com a outra. Né? Nesse sentido que ele está dizendo, em termos de honestidade. Né? Ele não pode ser uma pessoa que tem a fama de ser uma pessoa agressiva, espancador. Ele não pode ser isso. Mas por quê? São valores, são moeda. Olha, eu vou ser uma pessoa moderada, é uma moeda. Eu vou ser uma pessoa honesta, é uma moeda. Eu vou ser uma pessoa útil, é uma moeda. Eu vou ser uma pessoa que estou disponível, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? O que é preciso fazer? Como que eu devo fazer? É uma moeda. Isso leva a pessoa para outro nível, leva a pessoa para outro patamar. Fala, eu estou aqui na Terra, eu tenho 10 anos, eu posso fazer alguma coisa, eu faço. Eu tenho 20 anos, eu posso fazer alguma coisa, eu faço. Eu tenho 30 anos, eu posso fazer alguma coisa, eu faço. Irmãos, Jesus ele parou durante a viagem dele para pregar para uma mulher, para samaritana. Hoje tem pessoa, irmão, você vai falar para falar, ele quer falar para a multidão só. Ele quer pregar para a multidão. A Bíblia fala que Paulo, quando ele abriu a igreja, ele pregava de 8 a 15 pessoas. Aqui a gente faz um vídeo aqui no YouTube, a gente prega para 4, 5 vezes mais do que ele. Mas tem gente que é pouco, sabe? Tem gente que fala, eu quero porque que fecha um estádio para me pregar. Eu quero que seja um lugar esplêndido. Porque na cabeça dele, só aquilo que enche os olhos dele que vale. Mas aquele que está disponível, aquele que é instruído por Deus, fala, não, se precisar falar para uma pessoa, eu vou lá, eu falo. Se precisar pregar para alguém que está na rua, fazer o evangelho pessoal, eu faço. Na fila, eu faço. Porque para ele valor é estar em disponibilidade para o reino. Ele está pagando, ele está dando do tempo dele, do talento dele, da capacidade dela, da ação dela. Olha o que tem de mulheres. Meu Deus, dentro da igreja. A gente fica emocionado de ver, irmãos. Aqui na minha cidade tem um homem que ele era de uma igreja que abandonaram ele lá. Sabe? A casa dele ficou no estado de miséria lá. Descobriram, juntou 6 ou 7 irmãs de uma outra igreja evangélica, que falou para lá, levaram produto de limpeza e roupa de cama, e levaram um irmão também lá para ajudar a dar banho no homem lá, sabe? Deram um trato no homem lá. Porque elas fizeram isso, porque elas ficaram inconformadas de ter uma pessoa naquela situação e elas ter condição de ir lá e fazer. Elas ter condição de ir lá e ajudar, regaçar a manga, vou fazer. Você sabia que o evangelho, ele chega nos 4 cantos da terra dessa forma. Os apóstolos, por exemplo, 11 deles, eles morreram. Olha, irmãos, eu quando vejo certas coisas, eu fico até emocionado. Falando, como é que pode esses 12 apóstolos, eles não acumularam riqueza, não acumularam dinheiro, não acumularam a família deles, eles foram atrás de fazer aquilo que tinha que ser feito. Mas eles devem estar bem, né? Porque eles eram o mendigo dessa terra. Não, aqui a gente não tem nada. Aqui a gente não sabe, o que nós vamos ter é a vontade de Deus ser concluída em nossas vidas. O que quer dizer também que tem muitas pessoas nos dias de hoje que elas têm riqueza, mas elas estão fazendo muito em favor do reino de Deus. Ajudam a construir igreja, ajudam a impulsionar missionários. A África, irmãos, é um berço de muita dor, sabe? É uma coisa que já foi levado rios de conteúdo lá. Mas eu conheci tem uma mulher que ele se tornou uma grande escritora, pregadora também, ela estava arrumando roupa. E ela era uma camareira desse lugar em hotel, e ela estava arrumando as roupas, assim, o lençol, que quando vem o cliente novo tem que trocar, né? Tem que colocar roupa nova. E ela estava lá, Deus veio para ela e falou, viu, eu vou levar você para você pregar o evangelho por todo mundo. Você vai ser uma pessoa que vai pegar e trabalhar para mim. Aí ela falou, nossa, acho que eu devo estar delirando, porque eu nem pregar eu sei. Na minha igreja eles não dão um cargo alto para as mulheres fazer. E onde que eu vou ter condição para isso? E meus irmãos, quando ela conta isso hoje, eu tenho a oportunidade de ver ela falar, ela fala a esse respeito, hoje a organização dela tem quase 800 pessoas. Ela falou, eu nunca estudei, eu tenho mais de 400 pessoas que estudam nas melhores universidades do mundo. Eles trabalham para a gente aqui. Eles estudaram, eles se formaram e trabalham para a gente. Eu não estudei, mal uma vez do ginásio, e Deus me impulsionou para cuidar deles, da família deles. E eu coloco 40 mil refeições por dia na África. É forte, né, irmão? Mas é muito forte isso, hein? Meu Deus, que vai se levantasse umas 1000 dessas arrumadeiras de quarto para nós,
seria a sua vitória. Mas a gente fala do conteúdo da vida. Ele podia ser uma pessoa amargurada, triste, reclamando da vida, falar: minha vida não dá nada, minha vida é isso aqui, eu vindo para sofrer, vindo no mundo para trabalhar. Não. Acho que Deus falou: essa mulher tem, dentro dela tem algum espaço que eu posso trabalhar. Ela tem mente, ela tem coração. Então é isso que estamos falando. Eu acredito que essa parábola trouxe um conhecimento para todos nós, né? Que é importante você saber que você tem uma moeda na sua vida para pagar. No tempo, no dinheiro, no talento, no esforço. E é importante, concluindo, né? Que você não pode descobrir isso tarde demais. Porque o problema do rico, que quando ele descobriu, era tarde demais. Ele vivia dissolutamente, comendo, bebendo, roupa cara. Os outros se virem. Os outros não quero nem saber, não é problema meu. Não ajudo ninguém, não estou nem aí com ninguém. E o pobre foi se lapidando, mas ficou na dele ali, das migalhas. Então, todos nós temos uma moeda a ser paga, mas a gente tem que pagar ela no tempo. Não conte com amanhã, porque amanhã não pertence para nós. Né? O amanhã não pertence para nós, pertence somente aquele pessoa do Rio da minha cidade, aquele pessoa que ia viajar com o avião, foi o último dia dele. Encerrou-se dele ali também, aquele momento da sua vida. Eu quero dizer para você que o meu tempo, o seu tempo, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Mas a moeda está na sua mão e está na minha mão. O que você tem feito, como você tem analisado, dentro da sua realidade, né? Porque nós estamos falando com pessoas de todo lugar aqui, dentro da sua realidade. Pense nisso, porque é isso que a parábola está falando, do homem que usa o seu dinheiro, o seu bem, a sua capacidade, o seu talento para o outro. E o outro que, na verdade, ele simplesmente pensou só em si próprio, e quando ele chegou do outro lado, ele não teve como sobreviver ao caos. Amém? Podemos orar, abençoar a sua vida, a sua família, e que o Senhor venha visitar a sua jornada, os próximos dias, sua vida, e que você seja muito feliz. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, que esta parábola que falamos hoje, que chegue até pessoas, chegue até vidas, chegue até lares, e que as pessoas que estão conosco ouvindo, participando dessa jornada das parábolas, eles possam estar muito bem, estar muito felizes, e que essas palavras venham ativar vidas, pessoas, homens, mulheres, moços, moças, para que eles sejam úteis, para que eles sejam um instrumento de Deus na terra, para que eles sejam enriquecidos aqui na terra, para que quando chegarem do outro lado, eles estarem abençoados, estarem na tua direção. Senhor, cessa todo o contrário, cessa todo o contrário, cessa todo o contrário. Se tu vê alguma coisa entre o Senhor e essas pessoas, em nome de Jesus de Nazaré, nós intercedemos para que elas sejam perdoadas, transformadas, sejam alcançadas pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu poder, sejam alcançadas pela sua misericórdia, e que o Senhor venha ser abençoador na vida de todos, e eles sejam poderosamente alcançados e abençoados. E se tiver qualquer impedimento, que esse áudio chegue, será cancelado também agora. Em nome de Jesus, fique bem, fique com Deus, e até a próxima jornada pelas palavras, estaremos juntos aqui, dando sequência.